Olá, eu sou a Priscila Pacheco, sócia fundadora da Catalise, ao lado da Cláudia Lima, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como ser mais produtivo. E eu separei 5 dicas que são infalíveis para que vocês possam produzir mais, ter mais resultado e ter mais paz de espírito, porque de nada vale também ser altamente produtivo, mas ser estressado, tá aí na beira de um burnout. Então a gente vai falar sobre uma produtividade fluida, sem estresse e que traz um senso de realização. E antes de compartilhar essas 5 dicas com vocês, eu gostaria de provocar uma reflexão, meio dura, confesso, mas muito importante para a gente fazer e a gente começar aqui a estabelecer algumas bases para a nossa conversa. Você já parou para pensar que todo ser humano nasce com 24 horas por dia, 7 dias por semana? Não importa a raça, a origem, o gênero ou qualquer outra característica, todos nascemos com 24 horas. Então, o que diferencia uma pessoa de alta performance, altamente produtiva e realizadora de uma pessoa comum ou mediana é o que ela faz com as horas. Tem uma equação relativamente simples para fazer acontecer e ela é o que a gente faz num determinado tempo. Então, se o tempo é igual a todos, que é o recurso mais democrático que a gente conhece, a gente precisa entender muito bem o que fazer com relação ao tempo. Existem diversas situações, barreiras que nos impedem de ser altamente produtivo. O foco que eu quero dar aqui com vocês nesse vídeo é com relação ao que a gente pode fazer de fato para fazer melhores escolhas. Porque, por fim, se as 24 horas são comuns a todos, o que a gente precisa é fazer boas escolhas com relação a onde a gente vai investir o nosso tempo. E uma primeira boa escolha que a gente faz é tendo em mente que a gente precisa escolher que dor a gente prefere ter. A dor de se sentir culpado por não ter investido o nosso tempo onde a gente realmente gostaria, ou a dor que vem da disciplina, porque disciplina dói. É a disciplina de acordar cedo, a disciplina da gente fazer o que tem que ser feito, é a disciplina de falar não para algumas tentações. É uma dor, mas que dor você prefere ter? E para responder essa pergunta de qual dor você prefere ter, eu gostaria de trazer aqui uma outra reflexão que eu adoro, que é a seguinte: eis a definição de inferno. No seu último dia na Terra, o eu que você se tornou encontra o eu que você poderia ter se tornado. Imagina, gente. Eu quero que quando a Pri que eu me tornei encontre a Pri que eu poderia ter me tornado, seja a mesma pessoa e as duas se fundam e sigam em paz. Agora imagina se for diferente, a dor que deve ser. A gente perceber que a gente não realizou todo o nosso potencial que nos foi dado aqui nesse mundo, nessa existência. Então vamos lá, depois dessas reflexões um pouco mais filosóficas, mas só para a gente aquecer os nossos motores, vamos às 5 dicas. A primeira dica é: tire tudo da cabeça e coloque num sistema de gestão. O seu sistema de gestão pode ser um papel, pode ser no computador, pode ser uma planilha de Excel, pode ser um aplicativo, tem centenas de aplicativos, tem o Trello, tem o Todoist, tem milhares, você pode escolher. Agora, o importante é que as pendências, as lacunas, os laços abertos, ou seja, aquilo que chama a nossa atenção de alguma forma e que a gente precisa fazer algo a respeito, seja algo que nos incomoda ou algo que nos capturou a atenção porque é importante, porque a gente quer usar aquilo em algum outro momento. Tudo isso não pode estar na mente, tem que estar num sistema externo, num HD externo, confiável. Então, toda vez que surge alguma coisa na cabeça, isso deveria estar capturado de alguma forma em uma ferramenta, em algum lugar externo. E por que a gente tem que tirar as coisas da cabeça? Quando a gente quer ser produtivo, a gente precisa da nossa mente como água, uma mente fluida, uma mente que vai ter a possibilidade de entrar num estado que a gente chama o estado de flow.
Para quem é atleta, deve ter ouvido falar a expressão the zone, que é o flow. Quando o atleta entra numa performance tão fluida que ele não precisa sequer pensar nos movimentos em si, articular ou colocar uma atenção focada, pensando, poxa, eu preciso levantar essa perna para depois levantar esse braço, porque até ao acontecer isso, ele pode sair desse estado de flow e começar a retroceder nos resultados, porque ele vai racionalmente pensar, falando, nossa, eu tô rápido demais. Teve até um exemplo que o Daniel Goleman colocou no livro Inteligência, no livro Foco, aliás, que ele fala sobre esse exemplo, né, da atenção ascendente ou descendente, e a atleta estava correndo numa corrida de obstáculos e estava indo rápido demais, quando por um segundo ela racionalizou e falou, tô muito rápida, e aí ela caiu já no primeiro obstáculo pós essa reflexão. Então, para a gente alcançar esse estado de flow, em que a gente perde a noção do tempo e que a nossa criatividade ela flui e as coisas elas começam a acontecer de uma forma que você quase não consegue nem se dar conta, fala, nossa, estou mais inteligente. E a gente de fato está mais inteligente porque a gente está acessando uma sabedoria superior, uma inteligência superior, que só vem a partir do momento em que a gente não tem interrupções, que são causadas pelas pendências e pelos laços abertos. Então a gente só consegue alcançar esse estado de produtividade fluida e no nosso máximo potencial de cérebro quando as nossas pendências estão todas capturadas num sistema externo. Então, primeira dica, tira tudo da cabeça e coloca num sistema de gestão externa. Segunda dica, esclareça. A gente precisa esclarecer o que cada uma das coisas que chegam até a gente representam para a gente, se é uma ação, se é só uma informação. E aí aqui tem uma dica também linda, que é a dica dos 2 minutos, que é um pulo do gato para vocês. Se algo demorar menos que 2 minutos, chegou até nós, menos de 2 minutos, já faça. Não precisa colocar no sistema para daí, porque já demorou 2 minutos para capturar, vai e faz, 2 minutos. Caso contrário, precisa esclarecer o que as coisas significam, porque muitas das vezes a gente fala não tenho tempo, mas a verdade mesmo não é que a gente não tem tempo, é que a gente não sabe o que a gente espera daquela situação, o que a gente quer para aquela situação, a gente não sabe qual é a próxima ação visível, concreta que a gente precisa de fato fazer. Então, ou seja, o que feito significa, né? Para que a gente possa dizer, poxa, isso está feito. E essas coisas, o que a gente espera e a aproximação não estão num sistema confiável. Esclareça. Esclareça o que você quer para a sua vida, para a sua carreira. Esclareça o que é esperado de você na empresa. Muita gente me fala, Pri, eu tenho uma preocupação que é, será que eu estou alcançando as expectativas? Falo, quais são as expectativas? Poxa, não sei. Vai ser bem difícil a gente saber se a gente está alcançando as expectativas, se a gente sequer sabe quais são. Então, o esclarecimento ele parte de a gente ter uma visão, de a gente ter objetivos claros, metas específicas ou metas SMART, que você consiga mensurar quando você chegou nessa meta, quando você alcançou ali o seu plano, o seu objetivo, o seu sonho. Terceira dica, planeje. Não adianta só a gente tirar da cabeça, a gente esclarecer e a gente não planejar. Planejar o quê, Pri? Planejar o nosso ano, planejar o nosso semestre, o trimestre, a semana, o dia. Precisa estar super planejado. E claro, com margem. Margem para novas pendências, espaço para novas coisas que a gente queira experimentar. E quando a gente consegue planejar, entendendo a partir daquela meta, objetivo que a gente alcançou, qual o caminho para chegar lá, e aí por caminho por chegar lá, a gente tem o plano macro, com os pilares estratégicos, os cronogramas, as coisas que nos ajudam, as ferramentas que vêm para nos ajudar a traçar essa rota entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Mas também é muito importante que a gente venha na granularidade da tarefa. O que eu preciso fazer agora para destravar? Um primeiro passo palpável, simples, como se fosse um pequeno passo com mínimo esforço. Por quê?
Ao fazer aquilo, os próximos passos eles vão fluindo quase que na sequência sem tanto esforço. O que a gente precisa é reduzir a energia de ativação. A gente precisa reduzir a dificuldade. Por que a gente procrastina? Aqui, palavra de procrastinar, já é até feia, né? Que é pra gente evitar. Porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente não sabe como fazer, porque a gente não vê o propósito naquilo. Então, para a gente conseguir reduzir a fricção ou a dificuldade, a gente tem que deixar muito, muito claro. Por exemplo simples da nossa vida. Se eu coloco ali na minha lista de coisas a fazer, no meu planejamento, renovar o passaporte. Grandioso demais. Renovar o passaporte deve ser complexo, né? Puxa, passaporte, polícia envolvida, deve ser difícil. Vou fazer hoje, não deixa para amanhã, não deixa para até chegar na hora da a viagem internacional daqui 3 meses. Chegou, falta é capaz de não ir, né, para viagem de tanto que procrastina. Qual que é uma próxima ação palpável, factível, concreta? É pesquisar como renovar o passaporte. E aí você vai usar o Google, por exemplo, aí você vai jogar lá como renovar o passaporte, já vai abrir o site e você já naturalmente vai fazer todo o processo e falar, nossa, foi muito mais simples. Então, pulo do gato, mais um, segundo pulo do gato aqui, é colocar a próxima ação visível, clara, concreta e começando num verbo que te instigue a ação. Quarta dica, separe blocos de tempo na sua agenda. O que são blocos de tempo, Pri? São blocos que você vai colocar na agenda para você trabalhar em prol de algum objetivo, meta ou algo que você tenha colocado para você. Ai, mas como assim? Eu vou bloquear minha agenda e aí as pessoas não vão conseguir marcar a agenda? Bingo! É sobre isso que eu estou falando, sobre você bloquear a sua agenda para que você tenha controle, gestão e protagonismo sobre a sua agenda. É claro que você não vai ter agenda blocada das 8 às 18 para que ninguém fale com você, não é sobre isso. Mas é sobre sim você ter ali 1h30, 2 horas no seu dia bloqueado para que você possa caminhar com algum projeto, caminhar com alguma ideia que você tenha tido, estudar, fazer coisas que estão no quadrante 2, que é o quadrante do planejamento. Dentro de uma matriz de gestão do tempo, a gente tem alguns quadrantes. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas quem tiver curiosidade chama matriz de Eisenhower, que é uma matriz usada para priorização, e o quadrante 2 é o quadrante do planejamento, que é aquilo que é importante e não urgente. Então, para que a gente consiga sair do eixo urgência, tudo é urgente, às vezes gera uma baita frustração porque era urgente para alguém que não é urgente para você e para aquela pessoa que é urgente também deixa de ser urgente. Olha que loucura, mas acontece. Então, para a gente conseguir ficar no quadrante 2, que é o quadrante do importante e não urgente, a gente precisa colocar um bloco de tempo. O mundo está caindo, Pri. Sim, mas se você continuar só no incêndio, só no catar as coisas que estão caindo, você não vai conseguir grandes avanços. Você não vai conseguir aquele grande projeto que vai ser uau. Você vai conseguir manter, né, as coisas ali numa dada ordem, mas para fazer algo que seja extraordinário, a gente precisa fazer coisas que são extraordinárias. E bloquear a agenda é extraordinário. Eu faço, é bom demais. Quinta e última dica de hoje: gerencie as suas distrações. Distração, gente, é um horror. É a pior coisa que pode existir para a nossa produtividade. A distração, ela acontece, sei lá, uma média de 30, 40 vezes ao dia. Cada vez que acontece, segundo pesquisas, a gente demora 2 horas para se recuperar de uma distração. Imagina se a gente vai de distração, um café, tem um cafezinho, tem um tempo, tem um minutinho. E aí você vai de minutinho, você chega no final do dia, você não fez nada daquilo que você se programou. E aí você fica frustrado, e aí você vai para casa triste, falando, eu sou inútil, incompetente, não estou conseguindo. Então, parou, hein? Parou com essa história, ninguém é inútil, ninguém é incompetente. A gente só precisa saber gerir bem o nosso tempo e como parte da gestão do nosso tempo, a gente precisa conseguir gerir as interrupções. Algumas coisas que a gente pode fazer, e a principal fonte de distração, adivinhe, qual é a principal
Pau, fonte, sim, mídias sociais, o celular. A gente olha, em média, 150 vezes para o celular. Parece possível, né? Parece coisa de doido. Gente, mas sim, mas são as pesquisas e são pesquisas bem rigorosas. Uma forma bem simples de parar, e eu fiz comigo e deu muito certo, e aí eu fui controlando o tempo de uso do celular e diminuiu drasticamente, é desativar as notificações. Toda vez que pinta uma notificação que a gente quer fazer, a gente quer ver. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer o novo. E toda vez que a gente tem o novo, o cérebro secreta o hormônio dopamina, que é um hormônio do prazer. E a gente gosta, então a gente quer novidades. Aí a gente está lascado lá de trabalho com 1 milhão de coisas, sem tempo de fazer nada, e a gente vai para uma novidade. Então a gente vai ler um e-mail novo, que é para trazer um pouquinho mais de desespero para nossa nosso estado de desespero total, aí a gente fica completamente maluquinho. Ou a gente vai fuxicar lá na rede social, para quê? Baita perda de tempo, mas a gente fica. Toda vez que a gente entra para deixa eu dar uma olhadinha, dar uma zapiada aqui, você fica lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos. Ai, meu Deus, vou. Então, desativa as notificações. Essa é uma dica de ouro. E também, quando alguém te procurar, tenta reduzir um pouco o tempo daquela fala, se não foi programada. Fica de pé numa conversa, ou fala, eu vou até a sua sala, eu vou até a sua mesa, te encontro, já vou falar com você, para tentar reduzir um pouco. É claro, gente, a gente vive num mundo de colaboração e precisa ser colaborativo, então precisa estar aberto. Mas às vezes, se vai aquele bloquinho de tempo, que a gente comentou, de 1h30, 2 horas, vai para um lugar não tão visível, para conseguir ficar um pouco mais ali imerso, focado naquilo que está sendo feito. Se a pessoa vier até a mesa, levanta para que não seja uma conversa que vai estender 1 hora, então era para ser 1 minuto, vira 1 hora. Tenta essas articulações, esses pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Vamos relembrar então as 5 dicas que a gente tem para ser mais produtivo? A primeira dica é tirar tudo da cabeça e colocar num sistema de planejamento. A segunda dica é esclarecer o que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente sonha fazer e o que feito significa. O terceiro é planejar, saber exatamente o que a gente precisa para chegar no lugar e ter próximas ações concretas, pequenas, que possam gerar um impulso de ação e diminuir um pouco a fricção. O quarto é a gente reservar blocos de tempo, precisei dar uma coladinha aqui. E o quinto, a gente gerenciar e minimizar as distrações do nosso dia a dia. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e que a gente possa se encontrar por aí. Um grande beijo!